Olá, meus alunos, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje nós vamos estudar um conteúdo muito importante que nós chamamos de tabela verdade. O estudo da tabela verdade é fundamental para que a gente compreenda melhor o comportamento de expressões lógicas. Então vamos dar uma olhada nisso. Olha só, o que é a tabela verdade, afinal de contas, né? Trata-se de uma tabela onde a gente vai analisar todos os valores lógicos das nossas proposições. Tá? Então vamos supor que a gente construa uma proposição, né? Ela pode ser composta, né? Uma proposição simples, a tabela verdade só vai ter verdadeiro e falso, né? Uma proposição composta com mais de uma proposição simples, ela sempre vai apresentar para a gente uma derivação mais complexa de opções que a gente tem para representar o comportamento dessa expressão. Tá? Então, dependendo do número de proposições simples que a nossa expressão composta vai ter, né, a tabela verdade ela pode ser mais ou menos complexa. Tá? Como a gente está tratando aqui verdadeiro e falso, nós temos um sistema binário. Apenas dois valores para cada proposição. Então, a gente pode dizer aqui, ó, pessoal, que o número, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. O número de proposições, quer dizer, o número de linhas do tamanho dessa tabela vai estar diretamente relacionado ao número de proposições. Como são duas combinações, na verdade, você vai ter 2 elevado ao número de proposições. Então, vamos supor o seguinte, que a nossa proposição composta ela tenha 3 proposições simples, P, Q e R. O resultado que nós vamos ter aí é uma tabela com 8 linhas, porque 2 elevado a 3, na verdade, dá 8. Tá? Então, vamos ver um exemplo aqui. Ó. Vamos ver um exemplo aqui de uma tabela verdade. Vamos supor, aqui nesse primeiro exemplo, que nós temos uma proposição composta P, que é feita das proposições simples P minúsculo e Q minúsculo. E essa proposição composta nos diz o seguinte, é a negação de P minúsculo ou, né, aqui a gente tem uma disjunção, né, ou a negação de Q. Tá? Então vamos analisar isso aqui. Como são duas proposições, a gente sabe aqui, deixa eu fazer uma continha aqui com vocês, a gente sabe que o número de linhas que essa tabela vai ter vão ser necessários 2 elevado ao número de proposições que a gente tem. No caso, a gente tem 2 proposições, então vai ser 2 elevado a 2, que vai nos dar 4 linhas. Tá? Então, aqui eu tenho uma tabela que vai caber aqui o número de combinações que a gente precisa. Bom, essas combinações, né? Deixa eu trocar a cor aqui. Essas combinações, vamos botar aqui P e Q, né? P minúsculo e Q minúsculo. E essas proposições são as combinações falso, 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 verdade, quando esse Q aqui ele é verdadeiro, né? Agora, quando o P apenas é verdadeiro, né? Verdade e falso, e finalmente quando os dois são verdades, tá? Verdade e verdade. Então a gente pode observar aqui, deixa eu chegar esse menuzinho um pouco para o lado aqui, só para não nos atrapalhar. Então a gente pode observar aqui, ó, pessoal, que todas as combinações de verdadeiro e falso com 2 proposições simples estão aqui, né? As 4 linhas que eu havia dito aqui, né, que eram importantes, deixa eu trocar a cor aqui, ó. As 4 linhas que eu havia dito são essas 4 linhas aqui, ó. São exatamente essas 4 linhas aqui, né? Nós temos falso, 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 verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Pois bem, agora que eu tenho todas as combinações, eu posso realizar essa expressão aqui, ó. Mais à frente, ainda nesse vídeo, eu vou mostrar como a ordem que eu devo fazer essas proposições. Mas de cara aqui a gente pode ver que eu tenho a negação de um Q, né? Então vamos lá, vamos resolver primeiro o que está dentro do parênteses, né? Como se fosse uma expressão matemática, primeiro a gente resolve o que está dentro do parênteses, e aqui
dentro do parênteses, eu preciso resolver P ou não Q. Tá? Para eu resolver P ou não Q, eu preciso saber quanto vale não Q. Tá? Então vamos lá, ó. Não Q, deixa eu trocar a cor aqui, não Q, né, que seria isso aqui, a negação de Q, a gente sabe que é simplesmente pegar o valor de Q e inverter, né? Então ele aqui é falso, a gente pode ver nessa segunda coluna aqui, né, que ele é falso na primeira linha, vamos botar como verdade. Na segunda linha ele é verdade, então a negação é falso. Na terceira é falso, verdade, falso. Tá ok? Então eu já tenho aqui não Q. Esse é o valor de não Q, que é o oposto de Q. Para cada linha, para cada combinação. Então tá, agora eu posso, já que eu tenho não Q, eu posso fazer perfeitamente aqui P ou o tal do não Q. Né? Eu tenho o P aqui, tá certo? Ó, eu tenho já os valores de P que a gente já preencheu no início da nossa tabela e eu calculei aqui, com base em Q, o valor de não Q. Então, agora eu posso fazer esse ou esse. Tá? Então, vamos lá. Ora, a gente sabe que o ou ele é verdade quando um deles for verdade. Aqui eu tenho o não Q como verdade. Então, essa linha aqui vai dar verdade. Agora, nessa segunda linha aqui, esse cara é falso e esse aqui também é falso. Então, nós temos a situação em que os dois são falsos, então sai falso. No ou, né? E aqui eu tenho os dois verdades agora nessa terceira linha. Então, é verdade. E na última linha, o P é verdade aqui na última linha, né? Apesar do não Q ser falso, um deles é verdade, então nós temos verdade. Ah, Kiko, resolvemos todos? Não. Ainda falta um detalhe aqui, porque não é P ou não Q, é na verdade a negação disso. Então vamos fazer a negação, olha lá, vamos fazer a negação disso que nós acabamos de calcular, que é P ou não Q. Então vamos lá, já temos aqui P ou não Q, se na primeira linha é verdade, aqui é falso. Se é falso, verdade. Se é verdade, falso. E, finalmente, se é verdade, falso. Então, nós calculamos aqui, pessoal, olha lá, ó. Nós calculamos aqui, né? Essa linha aqui contém a resposta. Toda essa linha aqui contém a resposta, né, da tabela do comportamento da função, né, da expressão lógica negação de P minúsculo ou a negação de P minúsculo ou não Q. Tá? Então, para cada linha de combinação aqui, a gente tem uma resposta dessa nossa proposição composta. Tá certo? Então, vamos ver aqui, ó. Vamos adiantar aqui os nossos slides para a gente ver mais alguns exemplos. Tá? Olha lá, ó. Nessa situação aqui, nós temos uma expressão aqui ainda um pouquinho, mas parece aparentemente um pouquinho mais complexa, mas não é muita coisa não. Olha lá, ó, eu tenho aqui duas proposições, né? Eu tenho uma proposição composta P, baseado em duas proposições simples, P e Q. Então, nós temos 2 aqui, né? É um sistema binário elevado ao número de proposições. Então, continuo tendo duas proposições. Então, aqui eu vou ter 4 linhas. Não importa aqui que a expressão é maior. Tá? O que importa para dizer a quantidade de linhas aqui é exatamente isso aqui, ó, o número de proposições. Tá? Como eu tenho duas proposições aqui, eu continuo tendo 4 linhas. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, vamos escrever novamente aqui, deixa eu trocar a cor novamente para preto. Tá? Vamos escrever aqui novamente as proposições P e Q, né? E vamos botar as combinações. Nós vimos lá começar com falso e falso, os dois sendo falso. Agora, o mais à direita aqui é verdade. Agora, o mais à esquerda... Opa, vou apagar aqui. O mais à esquerda que vai ser verdade, né? O mais à esquerda é verdade, o da direita é falso.
e, finalmente, os dois são verdades. Tá? Então, tenho todas as combinações. Vocês podem me perguntar assim, Kiko, a ordem dessas combinações é importante? Não, na verdade não. Tá? Desde que você respeite todas as combinações possíveis, né, pode ser qualquer ordem que vocês queiram colocar. É lógico que, dependendo da ordem que vocês colocarem aqui, a resposta no final vai ser de acordo com a ordem que vocês colocarem aqui, tá? Então, mas eu sugiro que comecem sempre com falso e falso, e aí vão da direita colocando verdade, né? Depois a esquerda, só para vocês não pularem nenhuma das opções, tá legal? Só para ficar mais fácil aí, para vocês não se perderem. Pois bem, vamos lá. Temos que resolver aqui, se fosse uma expressão matemática, né, e na verdade é uma lógica matemática, a gente vai começar resolvendo o que está dentro dos parênteses. Dentro dos parênteses aqui, tanto desse primeiro quanto desse segundo, eu tenho a presença desse não P e não Q, né? Perdão, não Q primeiro aqui e não P depois, né? Então, vamos resolver logo essas negações aqui, porque eu vou precisar delas, né? Então, vamos fazer aqui a negação, tá, de não Q, né? Que eu já falei no slide passado aí, que era justamente a negação do Q, né? Então, se é falso, é muito tranquilo, aqui é verdade, se aqui é verdade, é falso, se aqui é falso, é verdade, se aqui é verdade, é falso. Não tem muito mistério. E a gente já pode fazer aqui, já para adiantar a nossa vida aqui no segundo parênteses, vamos fazer também o não P, tá? Então, vou fazer aqui, ó, o não... Opa, tá muito feio esse não aqui. Esse problema da minha letra, até eu vou me acostumar com esse quadradinho aqui e eu vou melhorar o desenho da minha letra. Então, vamos lá, ó. Não P. Vamos fazer aqui o não P. O não P é só pegar aqui a coluna do P, né, que é essa primeira coluna, e fazer a sua negação. Onde é falso, é verdade. Falso, verdade. Onde é verdade, é falso. Onde é verdade, é falso. Ok. Então, agora, pessoal, a gente já tenho tanto não Q quanto não P. Já posso escolher aqui qual dos parênteses eu quero fazer primeiro. Como numa expressão matemática, tanto faz a ordem que eu queira fazer. Vamos fazer esse primeiro parênteses que está mais à esquerda aqui. Então, vamos lá, ó. Olha lá. Ó. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar P e não Q. Tá? Então, olha aqui. Ó. Vai ser, na verdade, o P aqui e o não Q aqui, né? O P está aqui e o não Q está aqui, tá? Então, basta eu resolver agora essa expressão aqui. Vou escrever novamente aqui para a gente saber, né? Eu estou fazendo o P e o não Q. Tá? Então, vamos lá. Ó. O P é falso. Como é E, para sair verdade, né, pessoal? A gente sabe que o E, para sair verdade, os dois têm que ser verdade. Tá? Se tiver um falso no E, vai sair falso, tá? Então, aqui, ó, a gente já pode ver, tem um falso. Então, isso aqui é falso. Tá? Aqui novamente, ó, né, é falso e falso. Falso. Tem que tomar cuidado aqui, pessoal, para a gente pegar a coluna certa, tá? É P, que é essa primeira coluna, com essa terceira aqui, né? Não Q. Então, agora, verdade e verdade. Verdade, finalmente uma verdade, né? Verdade, beleza, e falso, falso. Então tá, Kiko, e agora, o que eu faço aqui? Vamos resolver o segundo parêntese, né? Se fosse uma expressão matemática, a gente seguiria aqui resolvendo os parênteses. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, que, né? Muito ruim, espera aí, deixa eu melhorar. Vou melhorar, tá, gente? Ó, Q e o não P. Beleza, eu já calculei o não P aqui, né? Então, eu vou fazer essa primeira aqui, que é P... perdão, é Q, né? Então, essa segunda aqui, que é Q... Olha lá, ó. Vou até marcar aqui com laserzinho para a gente ver, ó. É essa aqui, Q e não P. Então, é a segunda e a quarta coluna, tá? Então, vamos lá, ó. A segunda aqui, ó. Então, eu tenho falso no Q,
Então dá falso. Nem precisa olhar Ah, mas o não P é verdade. Bom, mas como é E, só vai sair verdade se os dois forem verdade. Como o Q é falso, aqui dá falso. Aqui nós temos Q, verdade, e não P, verdade. Então aqui eu tenho verdade. Agora eu tenho o Q falso e não P falso. Falso. Agora eu tenho o Q verdade, mas o não P é falso. Falso. Muito bem. E agora, Kiko? Agora vamos fazer o seguinte. Eu preciso, para a gente fechar aqui o nosso exercício, né? Ele pede aqui, ó, pessoal, ó, trocar a cor aqui para a gente ficar claro aqui o que a gente está fazendo, né? Perdi meu mouse. Aqui, ó, vamos botar um verde aqui para ficar claro. Ó, no exercício, ele pede isso aqui, né? Para finalizar o exercício, é isso aqui ou isso aqui, tá? Então, olha lá, ó, tem que fazer esse ou entre eles aqui, que é exatamente essa linha aqui, perdão, essa coluna aqui, né? Ou essa coluna aqui, ó. Tá legal? Então, a gente tem que, agora que eu já tenho os valores dela, eu posso fazer exatamente essa expressão aí que ele pede, né? Ó, que é... Vamos escrevê-la aqui, vai ficar um pouco apertado, mas vai. Ó, vai ser... Ah, não, verde não. Vou botar pretinho, vai ficar igual lá. Vai ser P e não Q. Não é isso? Ou, olha lá, ó, ou, aí a segunda parte vai ser Q e não P. Tá certo? Então, eu tenho finalmente a expressão final correspondente aqui. Falta calcular aqui. Como é ou, basta que um deles seja verdade. O primeiro, os dois são falsos, né? Então dá falso. Tenho uma verdade aqui, verdade. Aqui já o primeiro é verdade, verdade. Os dois são falsos, falso. Ok? Então essa aqui, pessoal, ó, essa aqui, essa resposta aqui é a resposta da nossa tabela verdade para essa expressão, né? Então, analisamos o comportamento de todas as combinações possíveis de P e Q, baseado exatamente, né, nessa expressão que nos foi dada. Não é tão difícil assim, né? Tranquilo. Vamos lá, um pouquinho de exercício a gente consegue. Agora, vamos ver uma situação aqui em que essa aqui nós já fizemos, né? Vamos imaginar agora, pessoal, o seguinte, ó. Mas e se não tiver tudo com parênteses certinho, Kiko? Então, a gente vai ter que seguir uma ordem de precedência. Assim como nas expressões algébricas, existe uma ordem, né? Expressões algébricas convencionais da matemática, existe uma ordem para resolver expressões lógicas, expressões matemáticas. Aqui na lógica, a gente tem também uma ordem de precedência. Tá? E essa ordem é a seguinte, ó. Primeiro a gente vai resolver as negações. Vocês podem ter reparado que eu fiz isso lá na tabela, né? Quando eu tinha não Q e lá na frente não P, eu já optei por resolver as negações primeiro, tá? Justamente para eu respeitar essa regra aqui, né? Que diz o seguinte, primeiro resolva aí as negações, tá? Então, depois de você resolver todas as negações, termine aí de resolver o que está nos parênteses, tá certo? Foi exatamente o que eu fiz lá, né? Resolvi as negações, depois resolvi cada parênteses individualmente. Depois, se ainda houver mais alguns conectivos, né, lógicos para vocês resolverem, sigam essa ordem aqui. Façam primeiro a conjunção, que é o E, né? Resolvam primeiro o E. Depois, se ainda tiver o OU, depois o ou exclusivo, né? Que é o shore, né? Ou show, né? Finalmente o ou exclusivo.
Finalmente, resolvam, se ainda tiver expressões que não foram resolvidas, a condicional e, por último, a bicondicional. Tá? Seguindo essa ordem aqui, ó, né, vai dar tudo certo. Negação aqui, tranquilo. Depois os parênteses, né? O e, o ou, o show, condicional e bicondicional. Beleza. Vamos ver aqui um exemplo disso, ó. Agora, um probleminha mais longo um pouquinho. Olha lá, ó. Nesse caso, eu tenho aqui três expressões, né? Eu tenho três proposições simples. É a proposição P que é composta por Q, R e S. Tá? Bom, se são três, nós já sabemos aqui fazer essa conta, né? Vai ficar... Quantas linhas eu vou precisar? 2 elevado a 3, porque são três proposições. 2 elevado ao cubo vão nos dar 8 linhas. Tá? Então, já vai ficar uma tabela mais longa, não necessariamente mais difícil. Só fica mais extensa, né? Então, vamos lá, ó. Então, as expressões que eu tenho são essas aqui, ó. Q, o R e o S. Tá? Então, vamos lá, ó. Vamos começar com tudo falso. Tá? Como eu fiz lá com duas, né, que eu comecei com falso, vamos começar aqui com tudo falso. Tá? Agora eu vou botar a primeira da direita lá, verdade. Falso, falso, verdade. Agora, não gostei dessa verdade aqui. Né? Verdade. Não que esse tenha ficado melhor, né? Mas enfim. Verdade. Agora vamos botar esse do meio, verdade, aqui. Falso, verdade, falso. Vou botar esse aqui, ó, falso, verdade, verdade. Verdade, falso, falso. Verdade, falso, verdade. Verdade, verdade, falso. E, finalmente, verdade, verdade, verdade. Então, olha lá que legal. Eu tenho todas as combinações, todas as 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todas as 8 combinações previstas aqui, né? Por esse cálculo de 2 elevado ao cubo, já estão feitas aqui na nossa tabela. Agora, vamos seguir. E, Kiko, para resolver isso aqui está complicado, não tem parênteses. Não tem problema, a gente vai seguir aquela precedência, né? Então, vamos primeiro resolver as negações. Então, vamos lá. Eu tenho não que aqui, né? Eu tenho não que e não que é a mesma coisa, né? Então, vou resolver aqui só o não que, tá? É tranquilo aqui, ó. Não que. Tá legal? Não que a gente sabe que é a negação de que, né? Então, eu tenho aqui falso, 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 falso. Vai sair verdade, 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 verdade. Verdade, verdade, verdade. Vai sair falso, falso, falso e falso. Então, repetindo aqui, ó, o não que foi a negação, né, linha a linha aqui, de que, né? Quando o que era falso, não o que era verdade. Aqui ele passou a ser verdade, aqui ele passou a ser falso. Vamos lá, pessoal. Então, já resolvi todas as negações. Aqui com o outro não o que. É a mesma coisa, eu não preciso repetir, né? Agora, segundo lá a nossa precedência, né? A outra coisa que eu tenho que fazer primeiro aqui, ó, né? Deixa eu até marcar aqui, ó. Segundo a nossa, é o E, né? Então, o E está aqui. É o E de quê? R, E, S. Então, eu tenho que fazer isso aqui primeiro, tá, pessoal? Ó, é igual na matemática, a gente faz a multiplicação primeiro. Aqui a gente vai fazer o E primeiro, tá? Então, vamos lá. É R e S. Então, o R está aqui e o S está aqui. O R é a segunda coluna e o S é a terceira. Então, vamos fazer aqui, ó, R, E, S.
né? Deixa eu melhorar só um pouquinho meu R aqui, para não ficar, tá muito parecido com S. Duas horas depois, consegui fazer um R razoável aqui. R e S. Então, vamos lá. Como é E, se um deles for falso, vai sair falso, né? Aqui eu tenho os dois falsos, o R e o S. Estão vendo aqui na primeira linha? O R e o S são falsos. Então, isso aqui é falso. Falso. Aqui, o S é verdade, mas o R é falso. Falso. Aqui o R é verdade, mas o S é falso. Falso. Os dois são verdades aqui, né? Tanto o R quanto o S nessa linha. Então, a gente tem verdade aqui. Tá? Os dois são falsos na linha seguinte. Falso. O R é falso. Falso. Porque é o E, né, pessoal? Então, vamos lá. Já o S é falso. Falso. E os dois são verdades no final. Verdade. Muito bem. Agora, segundo a nossa precedência, eu tenho que resolver o OU. Aqui, mas eu tenho dois OU aqui. Aí, tanto faz, cara. Realmente, isso não vai afetar no resultado. Tá? Contanto que você faça esse E primeiro aqui, né? Agora você pode escolher esse cara, ó, não que ou isso que a gente acabou de calcular, né? Que é isso aqui. Tá? Ou pego isso e faço com ou não que. Tá? Vai dar o mesmo resultado. Então, eu vou seguir a ordem que aparece aqui. Eu vou seguir essa ordem aqui, ó, pessoal. Eu vou fazer esse cara aqui depois, né? Vou fazer o ou com isso que a gente acabou de calcular aqui. Tá legal? Então, vamos lá. A ordem vai ser essa aqui, ó. Né? Não que ou R e S. Tá? Então, vamos lá. O não que está aqui ou RS está aqui, né? Então, olha lá, pessoal. É verdade ou falso. Como é ou, basta que um seja verdade, né? Então, o não que é verdade, é verdade. No segundo é a mesma coisa, não que é verdade, é verdade. No terceiro, o não que é verdade, verdade. No quarto, os dois são verdade, verdade. Na quinta linha, os dois são falsos, falso. Na sexta, os dois são falsos, falso. E na sétima linha, os dois são falsos, falso. E na oitava linha, o último aqui, o R e S é verdade. Então, como é ou, verdade. Beleza, Kiko. Agora que eu já calculei isso tudo aí, eu vou calcular isso aqui, ó, pessoal, ó. Eu já calculei, ó, vou até trocar de cor aqui para a gente enxergar legal. Vou tentar aqui, né, ó. Eu calculei já isso aqui, né? Ó, calculei essa parte toda aqui, ó. Né? Tá certo? Que é o não que foi calculado aqui. Tá? Vou marcar aqui para vocês verem também, ó. Nós calculamos essa parte aqui. E agora, essa parte aqui, eu vou fazer a operação com um ou aqui, né? Um ou com um não que. Tá? Então, vai ser isso tudo aqui que a gente escreveu, né? Vamos escrever aqui. Eu vou até ocupar mais espaço aqui, porque vai sobrar coluna, não vou precisar isso tudo de coluna. Tá? Então, vamos escrever aqui, ó. Vai ser, na verdade, deixa eu trocar a cor para preto. Vai ser, na verdade, aqui o não que ou R, né? E S, tá certo? E agora, isso que eu acabei de calcular, fazendo um ou com o não que. Tá? Escrever nessa coluna aqui, ó. Isso tudo aqui. Então tá. Então, é isso aqui, essa parte azul, que eu circulei de azul, fazendo um ou com não que. Então, vamos lá. É essa coluna, vou marcar aqui ó, no laser, ó. Essa coluna fazendo um ou com essa coluna, que é o não que. Beleza? Então, vamos lá. Vamos fazer isso aí, pessoal. Ó. Essa coluna é verdade e o não que é verdade. Como é ou, é verdade.
Aqui, ó, essa coluna é verdade e o não que é verdade. Verdade. Essa coluna é verdade e o não que é verdade. Beleza, verdade. De novo, verdade, verdade. Verdade. Falso e falso. Falso. Falso e falso. Falso. Falso, falso, falso. Verdade e falso. Verdade. Muito bem, pessoal. Vamos tirar aqui essa ferramentinha aqui só um pouquinho. Trazer ela para cá. Olha lá, pessoal. A gente pode ver, então, que a resposta, finalmente, né? Depois de tanto cálculo aí, mas não foi nada mais complicado, não. Só ficou mais extenso. Tá? Depois de tanto cálculo, a gente tem aí a resposta para a nossa expressão, preenchendo todas as combinações possíveis da nossa tabela verdade. As combinações são essas aqui, né, que a gente preencheu no início da tabela, e a gente tem o comportamento lógico da nossa expressão lógica para todas as situações possíveis. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Vamos lá, vamos aguardar agora o próximo vídeo. Até lá!